Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Finalmente Residente, a sua sexta temporada, que é o teu podcast sobre medicina, carreira médica, especialidades e todas as possibilidades que a medicina se abre. Eu sou o John, sou clínico de formação, professor de preventivo aqui na Medway e ao meu lado está... Grande John! Eu sou o Rodrigo, galera, sou professor de clínica médica da Medway, terminei minha residência de clínica médica lá no Hospital Genital Albert Einstein. E para quem quiser me seguir, para quem quiser acompanhar nossos conteúdos, ro.medway e John da Medway. É isso aí. E hoje a gente está com uma especialidade que todo mundo pede. Na real, eu acho que as pessoas que decidem por essa especialidade, elas sabem a jornada, a dificuldade que é entrar dentro de uma prova de residência, porque são pouquíssimas vagas. Se chegar num serviço extremamente disputado, como é o da nossa convidada, a gente sabe que pode esperar aí uns 2 anos de preparação hoje em dia, porque a gente vai falar basicamente de uma das especialidades mais nobres da medicina, aquela que a tua mãe olha e fala, ó, meu filho é o quê? Neurocirurgião. Com vocês, Thalita. Pode se apresentar aí pra galera, Thalita. Olá, John, Rodrigo. Eu agradeço o convite. Sou a Thalita, então, neurocirurgiã, né? Me formei na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Isso já faz 1 ano. Eu sou de Poços de Caldas, sul de Minas. Em 2000, com 17 anos eu saí da minha cidade, né, para cursar medicina. Fiz medicina na FAMEMA, né, lá na Estadual de Marília. Terminei em 2017 a faculdade de medicina e depois, em 2018, comecei a residência de neurocirurgia lá na escola, então. Muito bom, muito bom. Vou te fazer uma pergunta rápida, aproveitando já o gancho do John. Como é que sua mãe se sente aí quando ela fala de você? Ela fala isso? Minha filha é neurocirurgiã. Fala, meus pais, eles falam bastante, ainda mais cidade pequena, né? Então, acho que tem um certo orgulho. Tem um outdoor também na cidade? Lá não deixei colocarem um outdoor. Vontade não faltou, né? Mas a primeira pergunta de cara, obviamente, é como foi a decisão pela neurocirurgia? Desde o começo da graduação, eu sempre gostei muito de neurociências, né? Logo no primeiro ano de faculdade, anatomia, assim, definitivamente era a matéria que eu mais gostava, então eu estudava sempre a mais anatomia, e neuroanatomia, especificamente, era aquilo que eu falava, nossa, hoje eu vou estudar neuroanatomia, ou, né, todo dia eu tirava um tempinho ali para ler alguma coisa, ia ao laboratório. Entrei para a Liga de Neuro, né, no 2º ano de graduação. Então, sempre foi algo que eu estudei a mais e gostei, acompanhava os ambulatórios e cirurgias, só que eu defini comigo mesma no 2º ano de graduação que eu não decidiria pela especialidade, até pelo menos vivenciar um pouco de cada uma no internato. Que eu pensava, posso estar esquecendo alguma, né, ou deixando de me dedicar a alguma especialidade que eu gosto, porque eu tô só me dedicando a neuro. E aí foi que eu me dediquei a todas as especialidades, estudei bastante, gostava de tudo. E aí no 5º ano, quando eu passei, né, por todas as especialidades, vivenciei o dia a dia de cada uma, foi que eu decidi, não, realmente é neuro e é neurocirurgia. Então foi começando, eu comecei gostando de neurociências, né, e aí ao final, depois de vivenciar, que eu decidi pela neurocirurgia. Uhum. Dá pra ver que a parte emocional pesou bastante na tua decisão, né? Das experiências, do gostar, mas você chegou na época que decidiu pela Neurocir, considerar que eram 5 anos de residência, uma qualidade de vida numa fase muito jovem também, que poderia ficar um pouquinho reprimida, a parte financeira, ou essas questões foram refletidas depois, ou não foi uma questão? Foi uma questão, mas que não pesou tanto pra mim. Boa. Eu sabia que eu queria neurocirurgia, então, independente do que custasse, eu faria para atingir aquele objetivo, né? Então, não foi tanto uma questão... cheguei a pensar vagamente, muitas pessoas, por incrível que pareça, muitas pessoas de fora falavam isso, mas tem certeza, neurocirurgia... Mas eu nunca tive muita dúvida em relação à qualidade de vida, assim, nunca foi algo que pesou muito, assim, pra minha decisão, não. Era algo mais secundário, baseado no teu desejo de fazer. Exatamente. Eu sabia que eu tinha que passar por aquilo, então, independente disso, era o que eu tinha que fazer. Massa demais. E me diz uma coisa, você entrou ali na Paulista,
qual que é o choque de sair como interna e entrar como R1 da Neurocir, porque a gente até estava conversando nesse podcast. O que você sabe de neurocirurgia, Rodrigo? Malmente, ver uma angitomografia. Realmente. Malmente, tá? Porque eu acho que eu consigo ver até um RAM M1, M2, já tá bom, já. Tem gente que nem sabe que é dividido em segmentos. Existem leigos que nem sabem que é segmentos. Exato. Pra alguns é só cerebral média. É verdade, né? Eu sei também que a posterior também é dividida em ramos, P1, P2. Ó, maravilha. Olha só, tá brilhando? Acabou. Então pronto, já podemos... Próximo aneurisma de cerebral média tá garantido. São muitos, né? São muitas mudanças. Primeiro, São Paulo, eu sempre morei no interior, tanto, né, na toda a minha vida quanto na graduação. Então, a primeira questão foi mudar de cidade, mas não tive grandes problemas. Só o primeiro mês foi um mês de adaptação. E aí, né, depois veio essa questão da neurocirurgia mesmo. Então, o primeiro choque, eu acho que foi essa hierarquia neurocirúrgica, né? Sempre soube que isso existe, né? De maneira geral, em todas as especialidades cirúrgicas, acredito, né? Que existe essa questão de bem preeminente de hierarquia, mas a maneira como é lidado, né? Com os residentes, os R+, R-, chefes. Então, eu entendia como isso funcionava. É óbvio que a gente tem que entender e se adaptar ali. Então, esse foi o primeiro choque. E depois a carga horária, né? Acho a carga horária já era esperado, a gente também é avisado desde o começo, desde as entrevistas, olha, você sabe como é a carga horária da neurocirurgia, já era algo que eu esperava, mas só quando você começa e você vê como é realmente que você entende, e aí é vivenciar o dia a dia mesmo. Então, e de novo, os piores anos em termos de carga horária, de cobrança, de hierarquia, são os 2 primeiros anos, né? Acho isso que de maneira geral, em todos os serviços. Mas tem um prazo, né? A gente sabe que tem um prazo para acabar. Então, tem um prazo para acabar o R1, tem um prazo para acabar o R2. E isso os R+, sempre falavam. Tem hora para acabar o seu R1, tem hora para acabar o seu R2 e depois você vai usufruir ali de todo aquele trabalho que você teve. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Primeira, em relação também puxando um pouco essa carga horária que o John falou, né? Acho que os 2 primeiros anos eles são mais puxados, né? Mas o primeiro ano da neurocirurgia, em geral, às vezes, ou é na neurologia. Nesse período de neurologia, ele é mais leve ou assim, tu faz a carga horária da neurologia, mais a carga horária da neurocirurgia? E a segunda pergunta uma pergunta talvez um pouco mais... Eu adorei que você está aqui com a gente hoje, porque é uma pergunta que você vai conseguir responder. Assim, eu acho que quando a gente olha para a cirurgia geral, a gente vê cada vez mais que as mulheres estão entrando na cirurgia geral. Só que talvez na neurocirurgia isso não é uma realidade, né? Então, tem um amigo meu que faz neurocirurgia na Unicamp. Praticamente todas as pessoas que conheci lá eram neurocirurgiões homens. Uhum. Você sentiu esse baque, assim, eu sou uma neurocirurgiã mulher, sentiu alguma dificuldade, algum entrave? Como é que foi essa realidade para você? Tá, então, começando pela primeira pergunta, né? A questão da neurologia. Tem que estar na grade, né, da residência de neurocirurgia, esses meses de neurologia. Lá na escola, os 6 primeiros meses são de neurologia. Então, nós rodamos da mesma forma que o R2 da neurologia roda, nos 6 primeiros meses. Então, nós passamos por estágios como coleta de líquor, e doenças, distúrbios licóricos e neuroinfecção, ambulatórios da neurologia, né, ambulatório de neurologia geral, neuroepilepsia, pronto-socorro da neurologia, UTI, né, neuro-UTI, neurointensivismo. Então, a gente roda por esses estágios, que são os mesmos que o R2 da neurologia roda. Lá são 6 meses, mas existem outros serviços em que tem mais tempo, 1 ano, né, de neurologia. Em relação ao... Qual que é? Em relação se você tinha que cumprir além da carga da neuro, também a neurocir? Por exemplo, os residentes da neurocirurgia mandavam em ti sendo da neurologia? Tinha certa... A gente podia participar de algumas atividades da neurocirurgia, como reunião geral, eventualmente ver alguma cirurgia, se tivesse tempo, mas no primeiro momento era exclusivo da neurologia. A gente não tinha que cumprir tarefas da neurocirurgia, não. É só a neurologia mesmo. Se eventualmente sobrasse um tempo e a gente quisesse fazer alguma coisa, tudo bem. Uhum. Mas como
de maneira formal, não. Entendi. Só neurologia mesmo. E aí tem outros serviços, né? Que tem 1 ano de neurologia, isso é variável, desde que se cumpra essas atividades que o residente pelas quais o residente tem que passar. Legal. A segunda pergunta em relação à mulher na neurocirurgia, né? Quando eu fui prestar as provas, também era algo que muitas pessoas falavam. Eu, por incrível que pareça, não, eu só comecei a pensar nisso porque muitas pessoas me falavam isso. Ah, mas é mulher, né? E como fica? E aí, com receio de que isso fosse me perguntado nas entrevistas, isso foi nas entrevistas isso foi perguntado, eu acabei pesquisando. Na época era 5% das mulheres, 5% na neurocirurgia só tem 5% de mulheres no Brasil. Esse número, assim como na cirurgia geral, tem aumentado. Isso eu consigo ver acompanhando os grupos, acompanhando os congressos. As mulheres estão mais presentes, sim, na neurocirurgia. Mas para mim também nunca foi um problema, nunca foi uma questão. Nunca fiquei preocupada com isso. Acho que a pessoa é valorizada. Então, independente se ela é homem, se ela é mulher, ela vai se distinguir, né? Ou ela vai ser melhor ou pior pelo que ela faz e não pelo gênero. Então, nunca foi uma questão para mim. Nunca fiquei preocupada com isso. Na residência, não tive nenhum problema com isso. É muito pelo contrário. O fato de eu ser mulher nunca me proibiu de nada, nunca me fez ser inferior, nunca fiz nada mais nem nada menos. Eu era uma residente assim como os demais. Que massa ouvir isso, Thalita. Teu discurso, ele é muito parecido com o que a gente teve no podcast da Marina Viana, que é a nossa professora de cirurgia. Uhum. E ela, além da cirurgia, fez urologia ainda, que é uma especialidade também. Tem todos os tabus, né, em relação à mulher. E ela falou, também nunca vi distinção, acho que sempre fui respeitada, sempre tive espaço lá. Então, eu acho que para as mulheres que ouvem e desejam seguir carreira cirúrgica, pega esses 2 exemplos de modo de conduta, modo de pensar, para não deixar com que isso seja um entrave para você atingir um objetivo que você deseja, né? Então, acho que as 2 referências em momentos diferentes, mas com o mesmo discurso, a mesma postura, eu acho que é esse o caminho, beleza? Muito bom. Bom demais. Fiquei muito satisfeito com a pergunta. Acho que esse é o caminho que o John falou mesmo, galera. Não, somente, né, nossos alunos aí, para não ficar pensando na especialidade, porque eu sou mulher, não vou fazer tal especialidade. Não, gente, vocês têm... Pô, Thalita e a Marina arrasaram aí, né? Exatamente, vocês têm total espaço onde vocês quiserem batalhar por isso. Tenho uma dúvida. Chegou ali no R1 da Neurocir. Tem um conjunto de características do residente que vão ser mais ou menos valorizadas. Sei lá, proatividade, pontualidade, asseio pessoal, às vezes. O que dentro da neurocirurgia vocês, como comunidade ali, como cultura, vocês recomendam que um R1 chegue para mandar bem e ter uma boa impressão no serviço? Start Pack. Acho que o mínimo necessário no início, né? Acho que todas essas que você falou é o martelinho pra neurologia, né? Depois dos 6 meses pode aposentar o martelinho. Tô brincando. Não, brincadeira. Então, acho que assim, proatividade, né, é um dos mais importantes, pelo menos ao meu ver, né? Proatividade, ser bem intencionado, né? Sempre respeitar. É importante, a gente fala, mas é hierárquico, mas é importante respeitar essa hierarquia. Tem uma razão das coisas serem como são, né? Então, se um R+, ou se um chefe fala alguma coisa, dá alguma orientação, ela deve, por mais que o residente seja proativo e bem intencionado, ele faça algo, né, da cabeça dele, achando que tá fazendo bem, na verdade ele tem que respeitar a hierarquia, porque se o chefe, o R+, orientou fazer de alguma forma, é porque tem um porquê, né? Às vezes o R- não entende isso, o R1 não entende, mas eu acho que então essa, além da proatividade, ser bem intencionada, a terceira é seguir as orientações de acordo com o que são passadas. Acho que basicamente isso, assim, ser estudioso, né? No R1, no R2 da neurocirurgia, acaba que o trabalho é muito braçal, digamos assim, né? É difícil você ficar várias horas estudando, né? Você tem que estudar, obviamente, sempre que possível, mas é difícil sentar para estudar, tendo muitas tarefas burocráticas a serem resolvidas, né? Então, seguir as orientações eu acho que é muito importante também.
acho que são essas principais, as 3 principais características. Isso aqui já é uma dica, por quê? Porque agora tá ali tá chefe, né? Então tá de olho nos residentes já. Você quer entrar na neurocirurgia R1 Escola Paulista? Já aqui, ó, já escutou o podcast, já sabe, né? Já sabe o que tem que fazer agora. Eu queria saber qual que é a tua opinião de estruturas de residência hierarquizadas, assim. Polêmico. É a tua opinião. Não, gente, na verdade, na clínica médica a gente não tem muito isso, né? Então é uma coisa bem diferente do que é a residência de cirurgia. E não que seja errado, né? Acho que assim, a cirurgia, a neurocirurgia, talvez qualquer área cirúrgica, ela se desenvolveu o modus operandi dela dessa forma, que é completamente diferente do modus operandi das residências de clínica médica e das especialidades de clínica médica, né? Existe uma hierarquia na clínica médica? Existe, né? Em geral, o teu R2 sabe mais do que o R1 e está lá para auxiliar, para ajudar, mas não existe não existe uma cultura cirúrgica na clínica médica. Eu acho que também, além disso, né, para o R1, para o R2, enfim, seguindo as orientações, isso reflete também na cirurgia em si, no ato operatório, né? Tem um chefe, tem um R+, e tem um R-, né? O bom da neurocirurgia é isso, não são muitos residentes em campo, são 2, máximo 3, né? Então, e cada um tem sua tarefa na cirurgia. Tem o chefe, óbvio, que está o tempo inteiro ali orientando, né? Ele é a referência pro R1, pro R+, e pro R-, mas tem uma cirurgia eletiva, por exemplo, tem o tempo da craniotomia, o tempo de abertura. Esse tempo, por exemplo, né, isso depende da cirurgia, do serviço, mas esse tempo é do R3. Então, a abertura e o fechamento são do R3. A microcirurgia é do R+. Então, acaba que essa cultura que começa lá no R1, correndo atrás dos pré-operatórios, pós-operatórios, passando as evoluções, isso se continua para a cirurgia em si, né? Eu acho que talvez seja por isso também que seja necessária essa hierarquia. Boa, é justamente por isso. Eu acho que se tem placa, tem história. A hierarquia não tá lá à toa. Ela tá lá para exercer uma ordem. Porque neurocirurgia não é... Tipo, na clínica a gente faz discussão de casos, mas é muito mais... Um ambiente muito mais tranquilo de atuação. Não existe... A desordem, ela ainda funciona em um certo grau. Na neurocirurgia não existe como isso. E não é questão de hierarquia de... um é mais, outro é menos. De melhor ou pior, é questão de organizar o trabalho mesmo. Então, depois que a gente passa por tudo, e agora eu posso dizer, porque eu já terminei a residência, que a gente vê a importância dessas situações de ser estruturado assim, né, para ficar inteiro ordenado. E, às vezes, até quem tá ouvindo pode ter até uma visão mais negativa, mas pensa você ali responsável por grande parte do serviço no teu R1, de uma habilidade que você não desenvolve. Vai ser extremamente ansiogênico, estressante, sem falar irresponsável do parte do serviço da neurocirurgia fazer isso. Então, ganhar essa responsabilidade ao longo da formação eu acho muito positivo em especialidades cirúrgicas. Então, tô achando que eu ia vir com uma visão negativa, mas eu vim com uma visão bem positiva. E dá pra ser uma hierarquia respeitosa, né? Não precisa né, questão de xingar, né, pisar no outro, não é essa a questão. É em questão de organização do trabalho mesmo. Eu fiquei triste porque eu achava que o R1 que fazia craniotomia, coitado. Não é ele que faz, então é o R3 só, nem o R2. Não, mas ele tem o prazer de escrever craniotomia na descrição cirúrgica. Exato. Mas sabe que é igual a gente fala, né? Ninguém chega clipando aneurisma. O R1 não chega clipando aneurisma, não chega ressecando o tumor. Porque primeiro ele tem que entender como fazer o pré-operatório do paciente, quais exames pedir. Onde está o tumor, né? O R1 chega, é aquilo, não sabe ver onde está o tumor, né? Então, ele precisa ver onde está o tumor, saber qual exame pedir, acompanhar o paciente no pós-operatório, saber como é a evolução de uma cirurgia de aneurisma, de uma cirurgia de tumor, de uma cirurgia de coluna, saber os materiais que ele vai pedir para aquela cirurgia, porque quando ele for R+, ele vai ter que orientar o R- dele a pedir aqueles materiais. E aí tem as cirurgias de pronto-socorro, né? Que o R1 consegue fazer também, né? Então, ele tem o tempo dele ali, né? Algumas cirurgias, isso aí depende da divisão do serviço, mas o R1, a depender da evolução do R1, né? E do R+ dele, ele pode sim fazer a craniotomia desde que, né? Ele esteja naquele tempo, né, de fazer. Falaste uma coisa importante, né? Que quando a neurocirurgia, ela não cuida só do crânio, ela cuida da medula também, da coluna inteira do paciente, é isso? É isso mesmo. Então, é sistema nervoso central, né? Então, é crânio, coluna,
Saiu da coluna, não cuida mais, você não cuida mais. Hã? Saiu da coluna, não cuida mais. Se for, por exemplo, um nervo Periférico. periférico pra cá... Não, isso. Na verdade, sistema nervoso central, crânio e coluna e sistema nervoso periférico, nervos também, né? Cuida Então, também? tem. A neurocirurgia, ela tem subdivisões, né? Isso está cada vez mais frequente, subespecialidades se formando. Já existiam, mas as pessoas têm buscado por essas subespecialidades, principalmente em grandes centros. Então, tem nervo periférico, né? Aí tem neurocirurgia coluna. O neurocirurgião, ele se forma, em teoria, ele sabe fazer, ele sabe tudo, né? Todas essas sub-áreas. Tanto que ele pode se subespecializar. Mas então tem neurocirurgia coluna, neurocirurgia nervos periféricos e do crânio, as subespecialidades do crânio também. Boa. Eu acho que até para pegar gancho nessa introdução, eu queria saber como que é a divisão de estágios ao longo de cada ano, dos 5 anos, lá na Paulista. E qual que tu mais gostou e qual que você falou, isso aqui bacana, passei, mas vou seguir outro caminho aqui dentro da neurocirurgia. Lá na escola, então, no R1, né, os primeiros 6 meses são da neurologia. E muito interessante, no R1 também, a gente tem o tempo de laboratório. Então, tem o nosso laboratório de anatomia microcirúrgica, né, neuroanatomia microcirúrgica, coordenado pelo Dr. Feres, que é o maior da América Latina. Então, E ele inaugurou no meu R1, em 2018. Então, eu tive esse privilégio de, desde então, fazer parte, poder estudar lá, fazer os cursos hands-on, enfim, isso desde o R1. No R1, a gente tem esse estágio de laboratório. Depois, a gente vai para neurocirurgia mesmo, né? Os 6 meses finais do ano do R1. E a gente tem... nós rodamos, basicamente, enfermaria, pronto-socorro e interconsulta. Então, são esses 3 estágios. Sendo que a interconsulta é ver as avaliações do hospital, ir aos ambulatórios. No R2 também são esses 3 estágios, então nós fazemos rotações, né, nesses 3 estágios. São 3 por ano lá na escola, 3 residentes por ano. Então são 3 estágios que nós vamos nos rodiziando, entre eles enfermaria, pronto-socorro e interconsulta, que são as avaliações dos internados e os ambulatórios. R1 e R2 são responsáveis por fazer os pré-operatórios, sempre orientados pela R+, e pelo chefe, obviamente, né, que é quem vai dar esse norte a eles. Então, a gente aprende muito sobre semiologia neurocirúrgica, né, sobre os materiais necessários para cirurgia, querendo ou não, o passo a passo de uma cirurgia, e acompanha no pós-operatório também, né. Então, esse é o que o R1 e o R2 da enfermaria fazem. E o do pronto-socorro é responsável por todas as avaliações de urgência, né? Que isso dos casos cirúrgicos e não cirúrgicos. Então, a gente recebe caso que não é cirúrgico, mas tem que manter internado. O R2 é o pronto-socorro que vai acompanhar. E se o caso eventualmente for cirúrgico, ele vai para a cirurgia também. No R3, nós temos um estágio de pronto-socorro também, só que é um outro papel, né, do residente, porque ele já é um papel de residente orientando e chefiando o R2, sempre sob supervisão do chefe, né, do neurocirurgião ali, mas já é um papel de orientar o R2 e de, por exemplo, uma cirurgia de drenagem de um hematoma, né, vão entrar o R3, o R2 e o chefe. O R2 vai fazer a craniotomia, o R3 vai drenar o hematoma. Então, é um estágio mais avançado para o pronto-socorro. E saber não indicar cirurgia também, um caso que é de urgência, mas não precisa de cirurgia, o R3 também vai discutir com o chefe essa indicação. Que muitas vezes não indicar é mais difícil que indicar, né? E o R4, no R4, não, e ainda no R3 tem o estágio do centro cirúrgico, né? Que no meu R3 foi o estágio que eu mais gostei, dentre os estágios do R3, que é basicamente centro cirúrgico todos os dias, acompanhando todas as eletivas. Então, é o dia inteiro, né? E aí, nós temos, cada dia da semana é uma especialidade que opera. Então, por exemplo, segunda, epilepsia, terça, coluna, quarta, tumor, quinta, vascular. Então, sexta, base de crânio, a gente se divide assim. Então, é uma cirurgia de cada subespecialidade da neuro por dia. E o outro estágio do R3 é a neurocirurgia pediátrica, né? Que aí é só a neurocirurgia pediátrica, ambulatório e cirurgia. No R4, o R4 e R5 é quando a gente começa a passar nas subespecialidades da neurocirurgia, né? Então, cada residente fica em uma subespecialidade, sendo que é quando a gente começa a fazer a microcirurgia propriamente dita o tempo principal.
Então isso fica pro R4 e pro R5, né? E aí nós rodamos epilepsia, funcional, neurocirurgia pediátrica oncológica, né? Que isso fica pro R4. Coluna, vascular, tumor, base de crânio, neuroendoscopia, endoscopia, né? Então, são as subespecialidades. E é um contato maior com os chefes, discussão direto com os chefes dos casos, um contato com o paciente maior. Então, no sentido de olhar para aquele paciente, saber se eu vou precisar operar, sabendo sou eu que vou estar lá no tempo principal, sempre orientada, mas já começo a me preparar para a minha formação, começo a perceber como que vai ser minha vida como neurocirurgiã, né? Foi no R4 que eu tive essa percepção. No R4 que veio, então, a sensação de onisciência, onipresença, onipotência. Só de neurocirurgiã mesmo. Mas, mesmo, por exemplo, tu falaste alguns estágios que parece que eles são similares. Por exemplo, tem R3 epilepsia, R4 epilepsia também. Só que as cirurgias, elas são divididas, por exemplo, daqui é a cirurgia da R3, daqui é a cirurgia da R4. Exato, na verdade, assim, sempre na cirurgia, né, numa eletiva, por exemplo, é um R+, um R-, e o chefe. Então, o R3 está em todas as cirurgias da semana, mas ele vai fazer a abertura, ele vai fazer a craniotomia daquelas cirurgias. E aí, o R4 da epilepsia vai fazer o tempo principal juntamente com o chefe. E aí, o R3, ele é do centro cirúrgico, então todos os dias ele vai estar no centro cirúrgico. Se for vascular, ele que vai abrir. Se for tumor, ele que vai abrir. A diferença é que muda o R+, né? Aí o R+, ele muda no tempo principal. Basicamente, o R3, ele tem que sair, né, daquele ano de formação, sabendo fazer a indicação da cirurgia, como fazer a abordagem cirúrgica, como fazer o acesso para aquela lesão, por exemplo. Então, ele tem que saber anatomia microcirúrgica, indispensável, né? Saber fazer o posicionamento do paciente, os materiais que vão ser usados, a preparação da sala cirúrgica, né? Então, a R3 tem que saber tudo isso. Sendo que a microcirurgia, os detalhes microcirúrgicos, e aí fica a cargo do R+. Né? Boa. Eu tenho 3 perguntas bem idiotas pra fazer e eu preciso fazer pra ir embora tranquilo. Tá aqui dentro, representando tá aqui o povo. É melhor operar de óculos ou de lente de contato na neurocirurgia? Olha, Lente de contato. eu nunca operei de lente de contato. Tá. Nunca operei. Não, eu uso lente. Eu tenho miopia, eu uso lente. Porque tem aquele negócio, aquele óculos que faz porque tem o magnificação. óculos... aqui por causa sim. do uso aquele óculosinho lá que tem o... Isso, é lupa. Lupa, chama de lupa. Não é... Fenícios. Eu tenho lupa, eu uso lupa desde a residência, eu acho que faz total diferença. Tá. Tanto isso pra abordagem, né, pra craniotomia e também pra cirurgias de coluna. Ela tanto magnifica, isso a gente pode escolher o quanto de magnificação. A minha, por exemplo, é em 3, pode escolher 2,5, 3, 3,5, enfim, isso é questão de varia do residente, da pessoa que tá usando. E ela ilumina, ela pode vir com um fotóforo associado. Tá. Eu prefiro usar lupa indiscutivelmente. Mas ela se conecta com óculos? Não, existem vários tipos de lupa, né? Várias marcas, várias formas. A minha lupa, o óculos externo é tudo feito sob medida. Então, o óculos externo tem lente. É o óculos com as minhas dioptrias, né? Então, tem a lupa e tem o óculos que tem o meu grau. Tem o miopia astigmatismo. Entendi. Então, é feito pra isso. Mas tem outros tipos de lupas que não tem esse Me parece ser caro. Não. É caro. Sabe o que é que Não eu só pensei? Mas parece. e se eu mudar o grau? Tem que trocar todo o equipamento? Aí tem que trocar, o externo tem que trocar. Caro. Por isso que eu esperei Eu estabilizar o sabia meu que ela grau. era uma pergunta idiota, mas é uma pergunta boa. Não, mas é boa, é dúvida, inclusive, de muitos residentes. Mas pra mim é melhor de lupa. É E aí melhor na hora com a do lupa micro, aplicada. a gente tira, né? Tira a lupa pra usar no microscópio. Aí eu ponho o Entendi. meu óculos mesmo e uso no E microscópio. Segunda coisa, cirurgias muito longas. Se eu estivesse fazendo e quisesse ir no banheiro no meio da cirurgia, tem como falar, galera, segura aqui, vem aqui, tempo cirúrgico não atrapalha. Na hora que tu tá funciona? clipando a neurismo, você agora não consigo me controlar. Deixa eu tirar aqui, vamos de novo. É. Sim, tem cirurgias muito longas, realmente. Mas dá pra, né... Assim, é uma equipe em campo, né? Uhum. Então, dá pra revezar alguns minutos até quem tá fazendo o tempo principal vai ao banheiro, se estiver passando mal, enfim.
Conhecendo do jeito que eu só ia começar a ir no banheiro no R3, eu ia ficar segurando se eu for R1 ou R2. Acontece isso do R1 e R2 ficar com vergonha? Sim. É uma pergunta É legítima, a pior vai. verdade, Hã? né, cara? Ele deve ficar assim eu 10 sou um horas, pouco 12 horas em envergonhado, pé. eu ia ficar suando lá, eu ia falar, minha bexiga estourou, mas tô aqui Sim. segurando o Não, negócio. é uma pergunta muito legítima e, né, eu, por exemplo, não ia nem na R3 no meu banheiro. Exceto uma cirurgia que durou muito, que aí todo mundo, não, vai ao banheiro. Eu falei, tá bom, então eu Toma vou. água. Tomar... Porque tem que se lavar depois de novo, né? Tem, Tu vai no banheiro, tudo tem de que novo. lavar tudo de novo. Exato. Mas eu não ia por receio mesmo das R+, e do chefe. Se o chefe não saiu, eu que vou sair, né? Eu também E é algo que eu acho válido, e eu acho válido pensar isso. Eu sempre também nunca saí, a não ser que o chefe ou o R+, tenha orientado, ou tenha saído também. Mas Você já sabe agora, o futuro residente, você já contar de ir ao banheiro, por favor, fale, então não tem problema. Só não abuse, só não abuse. E a terceira pergunta é: Derek Shepherd é uma inspiração dos residentes, não tô dizendo tu exatamente, mas tipo dos residentes, porque muita gente dentro inclusive de escolher medicina ou escolher cirurgia é impactado por, sei lá, seriado. Tô falando Derek Shepherd. Quem é Derek Shepherd? O neurocirurgião de Grey's Anatomy. Quê? Tu não sabia? Eu já ouvi falar, sim, já ouvi falar, já. É bem então famoso. É uma referência que foi importante pra mim, mas pra vocês não. Eu tô pensando se realmente é quem eu tô pensando, mas o neurocirurgião de Grey's Anatomy. Muitas pessoas, inclusive, muitas não, mas algumas já falaram de Grey's Anatomy ser uma referência. Pra mim nunca foi. Eu só fui descobrir essa série, inclusive, na residência, e não porque eu assisti, mas porque as pessoas comentam, né? Mas, sim, já ouvi falar que assisti a Grey's Anatomy, né? Porque em Grey's Anatomy é de tal forma. Eu nunca assisti pra saber como que é retratado isso na série, né? Eu vou fazer um resumo das 32 temporadas, mas é porque ali é mais impactante, porque a neurocirurgia dentro das outras especialidades cirúrgicas é colocada como uma superioridade, um destaque em relação a isso muito grande. Por isso que eu acho que pode impactar e influenciar alguma pessoa em relação a isso, sabe? Mas sim, isso pessoas da neurocirurgia, não foram muitas, mas já teve essa referência, já ouvi falar disso mesmo. Depois que você terminou o R5, quais são os caminhos como se ramifica ali a neurocirurgia? E na tua visão, terminar a neurocirurgia é o suficiente para atuar hoje em dia aqui em São Paulo, no mercado de São Paulo, e no mercado do interior também, onde os casos são mais, em teoria, simples? Como que você enxerga dessa forma? É muito interessante, né? Ainda mais pensar nisso, quem está considerando fazer neurocirurgia ou está no caminho aí da neurocirurgia, porque a neurocirurgia fornece muitos caminhos, né? Então, ao formar, o recém-formado, ele pode seguir para os plantões de neurocirurgia, né? Principalmente em grandes centros, aqui em São Paulo tem muita demanda, né? É o plantão só de neurocirurgia. Ele pode seguir para o consultório, abrir um consultório, inicialmente fazer essa carreira solo, né? Pode seguir para uma área clínica, fazer consultório somente a parte clínica, que no começo tem muita clínica, né? Se atende muitos casos neurológicos, né? Não é que vai abrir o consultório e vai vir uma enxurrada de pacientes com demandas cirúrgicas, né? Não é bem assim. Ele pode seguir para uma subespecialização, né? Então, para uma área específica da neurocirurgia. Então, esses são os caminhos possíveis. Em relação a... Eu, por exemplo, né, tinha a intenção de ficar em São Paulo, e sei que uma subespecialização é muito importante, principalmente nos grandes centros. Para centros menores, eu venho de uma cidade pequena, então, pensando, se eu voltasse para a cidade, né, minha cidade natal, eu teria que... eu seria uma referência para todas as subespecialidades. Ela não tem. Vou no centro de neurocirurgia vascular, no centro de neurocirurgia tumor. É a neurocirurgia, né? Então, saber fazer tudo. E que a gente se forma sabendo tudo, né? O básico da neurocirurgia, obviamente, a gente tem que sair fazendo. Mas, para mim, né, que eu quero continuar em São Paulo, então a subespecialidade eu acho muito importante. Então, né, eu optei por fazer a neurocirurgia vascular.
E além disso, né, uma quarta opção dessas possibilidades da neurocirurgia é a carreira acadêmica, sendo que a carreira acadêmica pode se aliar a qualquer uma dessas três, né? Então, fazer um mestrado, um doutorado, mesmo que não queira, você não queira, o recém-formado não queira só dar aula, mas eu acho que agrega também. Estar em contato com a academia, eu acho importante porque nos faz pensar, pelo menos para mim, me faz ser uma melhor neurocirurgiã. Né? Eu consigo estudar o caso melhor, olhar para um lado acadêmico também. Né? Então, não é que eu também tenho esse interesse pela carreira acadêmica, mas não só vou largar a carreira assistencial. Não, muito pelo contrário. Eu acho que unir as duas é muito importante. Desenvolver a parte científica me agrega nas cirurgias. Então, eu acho isso muito importante. Excelente. Lembrei, tá? A pergunta séria que eu ia fazer é a seguinte. Tu acha que na neurocirurgia ela é uma especialidade que o capital humano é suficiente ou a tecnologia ela é muito importante? Porque, por exemplo, radiologia, você precisa de uma tecnologia muito forte para ter uma residência boa de rádio, né? Para você ver todos os exames disponíveis na rádio. A clínica médica é mais o capital humano, é mais a discussão, a teoria, ver os pacientes, examinar. Você não precisa tanto de tecnologia para fazer a parte da clínica médica. Como é que é na neurocirurgia? Muito boa pergunta. Quando eu fui prestar as provas, né, quando eu estava me inteirando mais de como é a neurocirurgia, era uma questão sempre, né, isso sempre a neurocirurgia está muito atrelada à tecnologia. Isso é um fato, né? Então, tanto para o pré-operatório, os exames pré-operatórios que nós pedimos, né, precisam dessa parte radiológica desenvolvida, quanto para o intraoperatório. Então, no intraoperatório a gente pode usar neuronavegação intraoperatória, microscópio... Conte mais o que é neuronavegação. Neuronavegação é um sistema como se fosse um sistema cartesiano, como se fosse um GPS, né? Durante a cirurgia, por exemplo, tem um tumor talâmico, né? Numa área profunda do cérebro que eu quero localizar com o paciente ali já anestesiado. Quero fazer o meu planejamento da craniotomia para aquele tumor. Então, eu quero desenhar, antes de começar a cirurgia, onde estaria no crânio daquele paciente. Então, o paciente faz alguns exames, né? Ressonância, tomografia. Isso é projetado num monitor ao lado e a gente consegue, falando de maneira bem prática como funciona. Tem uma caneta que a gente coloca, por exemplo, nessa região aqui do crânio e a gente localiza o tumor na profundidade na ressonância. Eu consigo identificar onde está a caneta está passando pelo crânio, então eu consigo identificar na profundidade quais são aquelas estruturas relacionadas àquela direção e sentido da caneta. Como se fosse um sistema de GPS para a localização das áreas cerebrais em questão, né? Serve para planejamento cirúrgico, durante a cirurgia mesmo, né? Lá com o cérebro aberto, saber, já chegou ao fim da lesão, porque muitas vezes, né? É difícil diferenciar o parênquima doente do parênquima sadio. Então, a navegação também ajuda nisso, precisão cirúrgica das estruturas, né? A neurocirurgia, o mínimo que você tem que saber são os pontos craniométricos e anatomia microcirúrgica, né? Isso é essencial para a cirurgia, mas a neuronavegação agrega nesse sentido. Então, preciso de tecnologia para neuronavegação. O microscópio cirúrgico. Atualmente, nós temos microscópios que tem filtros, né, de fluoresceína, por exemplo, que é um corante que se injeta fluoresceína na veia. Isso é feito na indução anestésica e a gente usa um filtro no microscópio que vai corar o tumor, por exemplo, alguns tipos de tumor em que há a quebra da barreira hematoencefálica. Então eu preciso do microscópio com esse filtro. Indocianina, que a gente faz indocianina verde, ativa um filtro no microscópio, ele vai promover a gente consegue fazer uma videoangiografia intraoperatória com aquele microscópio e a indocianina. Então, para isso também preciso de tecnologia. Doppler intraoperatório, para ver se depois de uma clipagem de aneurisma está funcionando ali o fluxo. E a indocianina também serve para ver se as artérias estão pérvias depois de uma clipagem de aneurisma, por exemplo. O aspirador ultrassônico, né? Que ele promove
como se ele dissolvesse, assim, o tumor, aspirasse o tumor e irrigasse. São 3 funções em uma. Quê? Exatamente. Como assim? Aspira- Ele aspira, depois... Calma. Eu tô tentando me Ele aspira e conectar. joga. Não, mas ele aspira... Primeiro O tumor. tem... por exemplo, eu tô ali no meio do tumor. Me ajuda eu me pensar. É. Como que ele faz isso, É por uma exemplo? caneta, Tá. né? Uma caneta que ele... Como se ele dissolvesse o tumor, né? Tem uma irrigação, são esses três sistemas mesmo por essa caneta. Então, ele irriga por soro, né? Uhum. Faz aquela dissolução, assim, do tumor, digamos, e aspira ao mesmo tempo. Né? Então, Como que ele sabe que é tumor? a gente Ah. não é o aspirador que opera sozinho. Não é uma caneta É que eu fui iludido pela caneta que localiza certinho o tumor. Ainda precisamos do neurocirurgião para tirar o tumor. Não, Ai, eu me tudo isso senti é muito feito, ridículo mas com a gente, né? A nossa mão tá atrás, né? Entendi. Obviamente. Isso daí... Animal. Esse gancho, pegando esse gancho que tu falaste também, aquelas cirurgias que a gente vê que o paciente tá tocando violão, fazendo alguma Também. coisa, precisa de tecnologia para aquilo acontecer. Neurocirurgia funcional também. Então, neurocirurgia para Parkinson, né? A colocação de um DBS, né? Um estimulador cerebral profundo. Tenho que, primeiro, localizar onde vou colocar o estimulador, né? Para isso tudo, preciso dessas tecnologias, né? Então, a neurocirurgia está completamente atrelada à tecnologia. Outra razão pela qual eu não viso, né, não pretendo ir para o interior, pelo menos nesse momento, né, porque eu preciso dessa tecnologia para desenvolver essas técnicas mais avançadas, digamos assim. Fica muito limitado, então, sem tecnologia, a neurocirurgia acaba ficando limitado o trabalho que consegue desenvolver, porque acaba, por exemplo, no interior seria mais, por exemplo, um paciente tem um trauma, hemorragia, epidural, alguma coisa assim no trauma. É basicamente drenar e vai Acompanhar. Exatamente, a menos que tenha, né, um centro cirúrgico bem equipado, né, pelo menos, assim, no mínimo um microscópio para fazer microcirurgia, né. Não que essas tecnologias sejam imprescindíveis, porque antes eram feitas cirurgias sem essas tecnologias, mas elas agregam muito a cirurgia, muitas vezes melhorando o prognóstico do paciente, né, não é que sejam imprescindíveis, mas conferem maior segurança à cirurgia e um resultado, né, cada vez melhor. Tanto que a neurocirurgia avançou muito desde que foi desenvolvido o microscópio. Né? A ideia, no final das contas, quando a gente quer cuidar bem do paciente, né? Dar um melhor desfecho, um melhor prognóstico para o nosso paciente. Exatamente. Então, é porque antigamente não era feito assim. Se hoje a gente sabendo que utilizando o microscópio, todas as tecnologias, a gente consegue incrementar o prognóstico do paciente, que às vezes na neurocirurgia o prognóstico já não é bom, às vezes é mais reservado para o nosso paciente, a gente pode incrementar e melhorar isso, por que não utilizar? Fazer uma boa medicina. Com certeza. Adorei o papo. Eu acho que estou bem satisfeito, deu para ver bem a jornada. Tem alguma pergunta que a gente não fez que você queira trazer aqui? Puta, isso aqui era importante para quem está aspirando fazer neurocirurgia, alguma coisa do tipo? Justamente porque é uma especialidade que a gente não domina joelho, muito. Trate bem o joelho. Cuidar bem do joelho. 20 horas de cirurgia tem que segurar as pontas aí, né? É verdade. Fortalecimento é importante. Coluna. Coluna também. Coluna Eu acho que eu tinha até pensado em alguma coisa agora. Deixa eu tentar lembrar o que era. Eu acho que tem uma coisa importante, assim. Durante a graduação, né? Então, como eu disse, eu sempre gostei muito de neuro, mas eu optei por me dedicar a todas as áreas, né? A minha ideia era, primeiro eu vou me formar médica, né? Então, acho que realmente tem... Até porque para passar na prova de residência tem que saber todas as áreas, né? Saber tudo, exceto neurocirurgia, porque isso não cai em prova, né? Se cai 1, 2 questões. Então, eu sabia que eu tinha que estudar tudo, né? E tinha que saber tudo para ser médica, né? E aí eu fui me dedicar mesmo às provas, assim, mais pro final, né? Mas acho que se dedicar a todas as especialidades, né? Mesmo que você... Porque tem algumas pessoas que já entram sabendo que vão ser neurocirurgiões e tudo bem, né? Mas lembrar que também tem que se dedicar às outras áreas da medicina, porque isso ajuda até no cuidado com o paciente neurocirúrgico,
enfim, acho que isso é Enfermaria, importante. pra uma avaliação, tudo, né? Eu também sou super a favor. Exatamente. Massa, Thalita. Rodrigo, faz a boa pergunta. Aquela lá, aquela capciosa de ser. Thalita, agora a hora da verdade. Você se formou hoje, amanhã. Vamos pensar em 3 tempos, assim. Amanhã, daqui a 1 ano e daqui a 10 anos, qual é a remuneração média que você espera aí de um neurocirurgião? Olha, varia muito, porque depende de qual rumo você vai tomar na sua vida, né? Uma média. Escutei falar, alguma vez era isso. Né? Porque realmente, assim, se a pessoa for dar plantão de neurocirurgia, ela pode dar plantão todos os dias e ela vai já, assim que formado, né? Não precisa nem ser todos os dias, né? Mas dá alguns plantões de neurocirurgia e acabou o plantão, acabou ali o dia, não tem mais preocupações. Você pode tirar 20, 30 mil de início, pensando só nesses plantões, O plantão né? de neurocirurgia paga quanto, mais ou menos? Depende do hospital, né? Tem hospital que paga 1.600, 1.700, 2.000, 2.300. Isso varia muito do hospital. Isso realmente varia muito. Uhum. Isso 12 horas, né? Então, assim, se ela pode ganhar essa média só dando plantão, ou se ela for fazer uma subespecialidade, ela vai ter que conciliar, porque muitas vezes o fellow não é remunerado como residência, né? Então, ela tem que conciliar o fellow, a subespecialização com esses plantões. E a pessoa pode integrar uma equipe também, que aí varia, né, de acordo com as cirurgias daquela equipe, do ritmo de produção, de atendimento. Se ela for fazer só consultório, depende do quanto que ela vai começar a cobrar nas consultas. Então, realmente depende, mas é difícil falar assim, porque depende de cada um, sabe? Depende do que cada um vai escolher aí seguir. Deu pra ter uma média. Média. Pô, massa. Thalita, quer deixar algum recado final aí pra quem tá ouvindo a gente, deseja fazer neurocir, seguir a mesma carreira? Bom, acho que pra quem quer neurocirurgia, dedicação é a palavra, né? Dedicação, estudo. Dedicação, eu acho que principalmente, tanto antes da residência, durante a residência, depois da residência, buscar sempre a excelência, né? Isso não só na neurocirurgia, mas na neurocirurgia, com certeza, buscar excelência em todos os momentos da residência, né? Então, se eu estou cuidando do paciente, eu vou ser a melhor cuidadora daquele paciente, vou fazer o melhor pré-operatório para aquele paciente, o melhor pós-operatório, vou fazer a melhor abertura, a melhor abordagem, a melhor microcirurgia. Então, e seguir as etapas, né? Quando você estiver na graduação, estudar, né, para a prova de residência, no momento de estudar para a prova de residência, quando chegar na residência, estudar aquelas áreas específicas daquele momento da residência. Então, dedicação em seguir esses passos e hierarquia também, né, na residência. Acho que é isso. Finalizando agora nosso podcast. Super satisfeito, adorei. Adorei muito, gostei demais. Fiquei com vontade, a parte da tecnologia ali, confesso que me pegou. Eu posso te dar uma caneta Bic se tu quiser. Pra tu fingir, bota vira esse copo na tua cabeça aqui, ó, bota... pra treinar aqui. Mas é muito bom, né? A cirurgia, ela é aquele misto de mistério e de, caramba, quero saber mais sobre isso, porque a gente não tem isso na faculdade. A gente tá até conversando isso antes de começar o podcast. A gente não vê muito isso na faculdade, né? Então sempre fica aquele mistério, caramba, o que eles fazem, né? Pô, muito bom. Gostei demais do podcast. Obrigada, eu que agradeço o convite, gostei muito de vocês também, fiquei impressionada aqui com a estrutura e é isso aí, estou à disposição para quando precisar. Nosso grande complexo Medway, um conjunto de 3 prédios. Hospital das Clínicas Medway. O grande complexo. Finalizando nosso podcast hoje, então, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí que ainda temos episódios para vocês da nossa 6ª temporada. Ainda vai vir, a gente já sempre conversa sobre isso, mas vai ter 7ª, vai ter 8ª, vai ter 10ª, 20ª, 30ª, vai ter o quanto vocês quiserem. Óbvio, quanto mais like, quanto mais view, quanto mais vocês quiserem, mais a gente faz aqui pra vocês. Fechou? Boa. Se por um acaso vocês querem que a gente traga alguma especialidade para essa temporada ou para as próximas, comenta aqui, que a partir dos comentários que vocês deixam que a gente busca aí profissionais para trazer esse espelho, o que vocês esperam na especialidade, galera.
Lembrando também que a gente é professor aqui na Medway, então se você tiver algum interesse de preparação para residência, pode ver na descrição do vídeo que tem aí o link para você fazer um teste grátis da nossa plataforma, ver uma aulinha de clínica médica com o Rodrigão. E é isso aí. E para quem acompanha a gente, vocês podem ter aí direto notícias nossas no @medway.residenciamédica. Para ouvir o podcast, aonde? Todos os streams de áudio aí, Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, tem outros aí, né? Eu sempre esqueço. Amazon. Amazon, Sempre o Amazon é uma boa. Eu pulo o Amazon sempre. E no YouTube também você pode ver a gente. E é isso aí. Sexta temporada do Finalmente Residente está apenas começando e vamos junto. Abraço, valeu, até Tamo mais. junto, galera.